Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da terceira semana do PET de Matemática. A primeira questão ela diz o seguinte: calcule os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo beta do triângulo retângulo abaixo. Tá? Eu tenho aqui esse triângulo retângulo, o ângulo reto aqui é de 90 graus, aqui, né? E eu quero calcular o seno, cosseno e tangente para esse ângulo aqui, beta. Tá? Então, olha só, pela definição, o seno de um ângulo ele vai ser o seguinte, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá certo? No caso do cosseno, a gente tem o seguinte, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ok? E no caso da tangente, vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou eu também posso fazer logo seno dividido pelo cosseno, tá? Eu também posso fazer dessa maneira. Então, vamos calcular o seno para esse ângulo beta, tá? Então, aqui eu tenho um cateto oposto, tá? O cateto oposto, pessoal, oposto a esse ângulo aqui, né? Qual é o cateto oposto? É justamente aqui, ó, 4,1, tá? Então, eu vou colocar aqui 4,1. E a hipotenusa? A hipotenusa é esse lado aqui maior que está oposto ao ângulo reto, né? Então, vale 10,2. Então, é só dividir, né? 4,1 dividido por 10,2 dá aproximadamente, pessoal, 0,40, ok? Agora, a gente vai olhar para o cosseno. É o cateto adjacente, né? Ao lado, né? O cateto que está ao lado. Então, eu tenho aqui esse ângulo beta. O cateto que está ao lado é esse aqui, que mede 9,4. Tá? Então, vou colocar aqui 9,4. E a hipotenusa? A hipotenusa aqui vale 10,2. Então, dividindo 9,4 por 10,2, dá aproximadamente 0,92. Tá certo? E agora eu tenho a tangente. Então, eu tenho um cateto oposto, tá? Então, aqui eu tenho 4,1, cateto oposto. E o cateto adjacente eu tenho aqui de 9,4. Então, dividindo, pessoal, 4,1 por 9,4 vai dar aproximadamente 0,44. Tá certo? Então, aqui eu tenho o que a gente procurava. O seno, 0,40 aproximadamente. O cosseno, 0,92. E a tangente, né, 0,44 aproximadamente, tá? A questão de número 2 diz o seguinte: sabendo que o valor do seno do ângulo A do triângulo retângulo abaixo é 0,75 e que o valor do seu cosseno é 0,66, calcule. Na letra A, a medida do lado x, letra B, a medida do lado y e letra C, o valor da tangente do ângulo A. Tá? Então, eu tenho o seguinte, pessoal, a informação, que o seno é 0,75, o cosseno 0,66 e eu tenho aqui a hipotenusa desse triângulo retângulo. Tá? Então, nós vamos usar as definições de seno e cosseno. Então, olha só. O seno, pessoal, desse ângulo A, ele é simplesmente o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nesse caso, o cateto oposto ao ângulo A é justamente x, né? E a hipotenusa aqui vale 7. Então, olha só. O seno de A ele é igual a x dividido por 7. E a gente sabe aqui, pelo enunciado da questão, que o seno desse ângulo A ele vale 0,75. Então, olha só, eu tenho a seguinte relação aqui que a gente pode utilizar. X sobre 7 é igual a 0,75. Se a gente multiplicar aqui cruzado, pessoal, a gente vai ter o seguinte, ó, que x é igual a 7 vezes 0,75. Então, isso vai dar, ó, 5,25. Tá? Então, a medida do lado x é 5,25. Então, eu vou colocar aqui como resposta. Agora, na letra B, a gente precisa calcular a medida do lado y.
Então, para isso, a gente vai usar a relação do cosseno, tá? Então, o cosseno de A, ele vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então, olha só. Aqui nós temos o ângulo A. O cateto adjacente é esse cateto aqui, que tem medida y. E no caso da hipotenusa, vale 7. E a gente tem aqui no problema que o cosseno é 0,66, tá? Então, eu vou colocar aqui 0,66. Então, eu vou utilizar essa relação aqui, y dividido por 7 é igual a 0,66, tá certo? Então, fazendo aqui a multiplicação cruzada, pessoal, então eu vou ter o seguinte, y vezes 1 dá y. 7 vezes 0,66. Então, isso aqui, fazendo essa multiplicação, a gente encontra 4,62, tá certo? Então, a medida do lado y é 4,62. E o problema aqui na letra C pede o valor da tangente do ângulo A. Bom, eu tenho seno e tenho cosseno, então eu consigo calcular qual é a tangente, tá certo? Como que eu calculo a tangente? A tangente é simplesmente o seno dividido pelo cosseno, certo? O seno, a gente viu aqui que é 0,75. E o cosseno é 0,66. Então, se eu fizer essa divisão aqui, eu vou encontrar aproximadamente 1,14, tá? Então, o valor da tangente desse ângulo é aproximadamente 1,14. Ok, pessoal? A questão de número 3 diz o seguinte: um mestre de obras está fazendo um telhado colonial e precisa seguir a regulamentação em relação ao seu caimento, conforme ilustrado na figura abaixo. Nesta figura, temos a relação entre o comprimento da base do telhado e a altura que ele deve ter. Considerando que este telhado deve formar um triângulo retângulo e as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, explique com cálculos o valor em percentual descrito em cada um dos exemplos citados, tá? Então, aqui eu tenho, pessoal, vários triângulos retângulos, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, nesse primeiro triângulo aqui, eu tenho que a altura é de 0,75 metros e o comprimento da base é de 3 metros. E isso dá um caimento de 25%, tá? O segundo triângulo, eu tenho uma altura de 1,08 metros e um comprimento da base de 4 metros, tá? E aí o caimento é de 27%. Então, o que a questão quer saber é como que se chega nessa porcentagem, tá bom? Então, olha só, pessoal. Então, vamos calcular para esse primeiro triângulo aqui, Esse primeiro triângulo, nós temos o seguinte, Nós temos aqui um determinado ângulo, tá? Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá bom? Vou chamar de θ1 para ser o primeiro, tá bom? Nesse caso, a altura aqui é 0,75. E eu tenho que o comprimento aqui da base é 3 metros. Tá certo? Como que a gente chega, tá, nesse 25%? A gente simplesmente, pessoal, calcula a tangente desse ângulo θ1. Tá? Como que a gente calcula a tangente? É simplesmente o cateto oposto, né? O cateto oposto a esse ângulo é 0,75. Tá? E o cateto adjacente vale 3 metros. Então, eu vou colocar aqui 3, tá certo? Se eu dividir o 0,75 por 3, eu vou encontrar 0,25, tá certo, pessoal? E 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 25%, tá certo? Então, esse 25% nada mais é do que a tangente expressa em porcentagem, tá certo? É uma forma de você expressar esse número, tá? Você divide aqui a altura pelo comprimento da base, nesse caso, né, corresponde justamente à tangente desse ângulo aqui, tá? Então, isso é feito para todos esses, né, para todos esses triângulos retângulos. Pronto, pessoal, agora nós temos o cálculo para todos os 7 triângulos, tá? Aí eu coloquei os ângulos aqui, θ1, θ2, até o θ
7, tá bom? Então, aqui, esses cálculos foram semelhantes. Aquele para o primeiro, a gente tinha tangente de θ1, 0,75 por 3 dá 0,25, isso equivale a 25%. Para o segundo, 0,27, equivalente a 27%. E por aí vai até o último, que dá 0,37, a tangente desse ângulo é θ7, né? E isso equivale a 37%.